Pesquisa sobre a proteína para a disciplina de Bioquímica aplicada à enfermagem. Professora doutora Rosângela Cury Pedrosa, curso Enfermagem UFSC. Graduandas responsáveis: Amanda Helena Espíndola de Souza e Ana Mel Marques Correia. As bases de dados foram Atlas de Proteínas Humanas, Banco de Dados de Proteínas, PubChain, Protein Plus, ADMET Lab 3.0. A primeira fonte de pesquisa foi usado o Atlas de Proteínas Humanas, com o objetivo de ter todas as proteínas humanas em células, tecidos e órgãos disponibilizadas em rede com acesso livre para todos que desejam explorar e conhecer as proteínas humanas. Adentrando na nossa proteína, ela fica localizada no nucleoplasma e no centro fibrilar dos nucleolos, mitocôndrias e citosol. Ela é uma das principais moléculas envolvidas no processo de envelhecimento. A desacetilase proteica dessa proteína depende do NAD, que liga a regulação transcricional, ou seja, quando a proteína reguladora pode se ligar ao DNA, a energética intracelular e ajuda a coordenar diversas funções celulares de forma separada, como, por exemplo, o metabolismo. Aqui podemos ver a expressão da proteína no sexo feminino e masculino. No tecido feminino, há acúmulo de proteína na região lateral das coxas e glúteos, mas a sua maior quantidade está no tecido do sistema reprodutor, assim como nos homens. Aqui é a expressão dela em cada tecido. A gente pode notar que ela está mais presente nos tecidos endócrinos, nos tecidos masculinos, que estão localizados no testículo, próstata, vesícula e epidídimo, e na medula óssea e nos tecidos linfóides. Nos tecidos endócrinos, a glândula adrenal é a que recebe maior quantidade da proteína, e nos tecidos masculinos, o testículo, e no que tange aos tecidos linfáticos, os nódulos linfáticos. Nesse slide, podemos ver a especificidade do tipo de célula única de RNA. O tipo de célula enriquecido pela proteína são as espermatídeas iniciais e os monócitos, nas células sanguíneas. No cérebro, há baixa especificidade do tipo de célula, se localizando mais nos macrófagos das células gliais e leucócitos no sangue. Aqui podemos ver onde a proteína sirtuína fica localizada. O nucleoplasma, que é o citoplasma do núcleo, centro fibrilar, que ficam os nucleolos, nas mitocôndrias, que é a organela que transporta energia para a célula, e no citosol, que é a parte do citoplasma que fica entre as organelas. Aqui é uma célula com a proteína sirtuína destacada em verde, bem aparente do núcleo. Essa proteína atua totalmente dentro da célula. A estrutura 3D dela é assim: na parte azul mais escura, o grau de confiança da estrutura é maior, enquanto nas alaranjadas é menor. Nessa segunda parte, temos o PDB, que é um centro de dados dos Estados Unidos para o arquivo global do Banco de Dados de Proteína. Essas são as suas características gerais: nome científico, código da PDB, classificação, organismo em que foi isolada a proteína, que é no Homo sapiens, organismo em que foi expressa a proteína e a resolução do cristal PDB. Essa é a sequência FASTA da estrutura primária do Homo sapiens, que contém a letra de cada um dos 397 aminoácidos que formam a proteína sirtuína. Essa é a estrutura secundária, que revela a existência de 3 cadeias na amostra do Homo sapiens, com 4 mutações encontradas. No genoma, a proteína pode ser encontrada no cromossomo 10 ao isolar o DNA do Homo sapiens. Essa estrutura tridimensional da proteína revela os 3 tipos de conformações: beta-pragueada, alfa-hélice e curvatura beta. Nessa, a gente pode ver uma mudança de coloração, mas as características se mantêm. E nessa estrutura, a gente pode analisar a existência de regiões hidrofóbicas, que estão em vermelho, e hidrofílicas, que estão em azul. Aqui é a representação dos 397 aminoácidos por cor, conforme o código de Dyer-Hoff na sequência FASTA. Aqui é a representação da proteína em SpaceFuel. Aqui é o polímero, que é a macromolécula com o ligante em rosa, que é o resveratrol. O PubChain é um banco de dados de química que contém moléculas pequenas, mas também moléculas maiores. Então, coletamos informações sobre a estrutura química do ligante. Aqui são características gerais do ligante: nome químico, fórmula molecular e nome trivial. Aqui são algumas formas de representar o ligante em estruturas 3D.
Protein Plus é o servidor que fornece suporte para as etapas iniciais quando se lida com estruturas de proteínas. Aqui a gente pode ver o ligante junto com a proteína. Aqui é o ligante mais de perto com a proteína. E aqui a gente tem uma maior noção de grandeza, de como o ligante é pequeno comparado à proteína. Aqui são os 10 principais pockets, que são as estruturas envoltórias do ligante, uma bolsa que envolve o ligante. Nesse ligante, o pocket P1 tem maior volume e superfície. Aqui a gente tem todas as informações do pocket P1 do ligante e 2 aminoácidos que são mais abundantes nesse pocket, que é a glicina e a fenilalanina. E temos o exemplo do pocket P4, que tem maior cobertura do ligante. Aqui são as suas informações e o seu aminoácido mais abundante no sítio de ligação, que é a prolina. Aqui a gente pode ver a reação hidrofóbica do ligante, que ocorre no decorrer da molécula e suas ligações de hidrogênio. O ADMET-Lab 3.0 auxilia os químicos medicinais a acelerarem o processo de desenvolvimento de medicamentos, ajudando a avaliar a toxicidade e farmacocinética dos produtos químicos. Podemos ver nessa parte algumas informações importantes sobre o ligante em relação às propriedades físico-químicas e toxicidade. Aqui a gente tem estrutura, propriedades físico-químicas, absorção, distribuição, toxicidade, química medicinal, metabolismo, excreção, regras e o caminho da Toxi 21. De algumas informações do toxicóforo, a mais preocupante aqui é a regra de sensibilização da pele em contato com o ligante. E aqui destacamos mais uma vez as regras que são de suma importância para a sensibilidade ao contato com a pele. Aqui a gente vê também que quando esse OH está ligado nessa posição da cadeia, ele se torna um ligante não biodegradável. Conforme essa última regra que está na imagem, ela prevê problemas na absorção, distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade do resveratrol, que é o ligante dentro da proteína sirtuína. E encerramos por aqui e agradecemos a sua participação.